Que a paz e o amor de Jesus possam nos envolver hoje, agora e sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês sabem que o trabalho de Jesus não para. E nós estamos aqui no dia de hoje para podermos falar um pouco sobre o passe. Qual a importância do passe? Mas antes de tudo, vamos iniciar o nosso trabalho com a prece. Mesmo que não estejamos dentro de uma casa espírita, mas estamos em nossos lares, que se tornaram as nossas casas espíritas. Porque o centro está fechado, mas o trabalho não parou de acontecer não, gente. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas vamos à pressa. Amado amigo Jesus, te agradecemos pela oportunidade de hoje. Te pedimos, ó Mestre, a tua orientação amiga. Te pedimos força e coragem nesses momentos que estamos vivendo, momentos estranhos, que até então não entendemos muito, mas sabemos da necessidade para a evolução de cada um de nós. Que possamos passar com tranquilidade, que possamos passar com paz, que possamos não entrar em pânico e nem em desespero, mas entender que tudo é em nosso benefício. Mesmo aquela dor mais dolorida é em nosso benefício. Não esqueçamos a lição da paciência, onde o Espírito amigo diz: a paciência, a dor que diga, a dor é uma dádiva que Deus envia aos seus eleitos, que possamos aproveitá-la da melhor forma possível. Assim seja. Bem, meus irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho e vamos falar um pouquinho do que estamos vivendo nessa pandemia, não é? E muita gente está dizendo assim, mas Antônio, eu já escutei até alguns comentários, e os trabalhos da casa espírita, o passe, por exemplo, a desobsessão, tantos outros trabalhos que acontecem da pauta mediúnica, como é que eles estão acontecendo? Eu acredito que muitos de vocês que aí estão me escutando, muitos de vocês trabalhadores do SELEC, estão tendo sonhos diferentes. Estão tendo sonho, muitas vezes, reunido conosco, lá no centro, lá nos trabalhos, onde continuamos falando, ou então assistindo palestras, ou então continuamos fazendo resgates no plano espiritual. Isso ainda se dá porque, durante a noite, na hora do desdobramento do corpo físico, nós nos encontramos no plano espiritual, executando as tarefas com os dirigentes espirituais. Então, o trabalho não parou. Eu conto isso em tom de brincadeira, mas foi interessante. Quando estávamos reunidos lá no SELEC, a direção, para entrarmos no processo de quarentena, todos nós ficamos muito apreensivos, porque teríamos que fechar as portas do nosso SELEC. E lá, durante a reunião que estávamos tendo, para saber se poderia ficar aberto, se não poderia ficar aberto, se teria que fechar tudo, um espírito amigo se aproximou de mim e disse assim, ele falou em tom de brincadeira, jocoso, mas na hora eu fiquei tão aperreado, mas depois eu entendi. Ele disse assim, encare isso como férias. Vocês estão tirando uma férias. Nunca tiraram férias, agora estão tirando férias. As férias do plano físico, né? Do plano físico, não poder ir fisicamente ao SELEC, mas que não deixou de acontecer os trabalhos. Mas nós, fisicamente, estamos em casa, por uma necessidade até orgânica, né? Porque não vamos nos arriscar a pegar o coronavírus para depois a gente não estar penalizado. Porque eu estou com a minha mãe aqui, de 83 anos, eu também sou, vamos dizer assim, do grupo de risco. Mas se fosse eu o vetor que trouxesse até ela a doença, eu ia me sentir muito mal, né? Então, para que a gente não fique assim, é necessário que estamos vivenciando nos dias de hoje. Sabendo que estamos vivenciando é um processo de aprendizado.
muitas pessoas, muitos casais, muitos filhos estão se voltando agora, voltando no bom sentido, ficar com os pais, a escutar os pais. Os pais agora estão escutando seus filhos. O marido está prestando atenção na esposa. A esposa está prestando atenção no marido. Mas vocês vão dizer, mas também está acontecendo muita gente que está brigando. Realmente está. Mas eu acredito que é uma minoria. Acho que a grande maioria está tirando uma lição muito grande desse momento que estamos vivendo. Todos nós devemos aproveitá-lo da melhor forma possível, trazendo para dentro do lar a paz que é necessária para vivermos bem. Mas sim, Antônio, mas e o passe? Como é que está acontecendo o passe? Eu queria informar a vocês que o passe ocorre de duas formas. O passe ocorre de forma física, ou seja, de encarnado para encarnado, eu dou a minha energia ao paciente, como também os espíritos aplicam passe na gente. Kardec colocou isso lá na Gênesis, no capítulo 14, tratando de fluido, lá no finalzinho, ele fala dos 3 tipos de passe. E ele deu o primeiro, chama-se passe magnético, que é a energia do médium. O médium, magnetizador, ele deu a energia dele e cura. Primeiro tipo. Depois ele chamou de passe misto. Misto. Por que misto? Porque é a energia dos espíritos e a nossa energia. Para que nessa modificação, transformação, a energia vá para o paciente e ele possa se curar. E tem o terceiro tipo de passe, que chama-se passe espiritual, que são as energias dos espíritos. Os espíritos, eles aplicam o passe. E você vai encontrar muitos na literatura espírita, principalmente no livro de André Luiz. Várias vezes eles dando, aplicando os passos, longitudinais, dispersivos, eles dão até os nomes. Para que as pessoas possam ficarem melhor. Tem várias oportunidades, em vários casos, que André Luiz aplica passe em pessoas. O próprio Luiz Sérgio, no livro, ele conta várias vezes que aplicou passe nas pessoas para poder ajudá-las. Então, os espíritos aplicam passe na gente. Mas eu não estou indo mais no Selec, eu não estou indo mais na casa espírita, eu estou tomando passe. Está tomando passe. No plano espiritual, você toma passe. Eu vou contar uma história aqui. Vocês, quem me conhece sabe que eu gosto muito de contar história. E eu tenho muita visão do plano espiritual em sonho. Muitos espíritos me revelam as coisas nos sonhos. E uma vez lá na nossa casa, eu tive a oportunidade de conhecer o Selec, que é a casa que eu participo, no plano espiritual. E lá foi muito interessante, um lugar enorme, com prédios. A gente vê uma casinha muitas vezes pequenininha, um centro espírita pequenininho, uma salazinha pequena, e só as cabines de passe. Mas não sabe como ele é grande o plano espiritual. O plano espiritual é aquela casinha enorme, é fantástica, vários trabalhos, muitos trabalhadores, a gente nem imagina a quantidade. E aí foi o que aconteceu no Solec. Muitos anos atrás, quando eu cheguei, fiquei a direção do passe, ainda houve um encontro. E quando chegamos lá, em sonho de desdobramento, no plano espiritual, tivemos a oportunidade de irmos até um local onde tinha uma fila enorme, mas era uma fila grande, feita as filas que estão acontecendo hoje para pegar dinheiro nos bancos. Pronto. Era uma fila mais ou menos assim, enorme. E eu olhava para aquela fila e eu estava com uma pessoa, que era um dos dirigentes espirituais, e eu perguntava a ele, que fila é essa? Que fila é essa? E ele dizia assim, essa fila é para tomar passe. No plano espiritual, gente. Estou falando do plano espiritual. E eu digo, vixe Maria, eu fiquei meio... Como nordestino que sofreu, vixe Maria! E a gente tem passista para aplicar passe nesse povo todinho, foi a minha pergunta que eu fiz aí. Porque lá no Selec a gente tem uma quantidade pequena de passistas, hoje está até uma quantidade boa. Mas na época que eu comecei lá, era pequena a quantidade de passistas. E a gente ficava preocupado se o passe ia dar para... a gente ia poder
Aplicar passe naquela quantidade de gente todinha lá no sonho, eu ficava aperreado. Como é que eu vou fazer para aplicar passe nessa multidão toda? Meu amigo espiritual dizia, não se preocupe. Nós temos trabalhadores suficientes para aplicar o passe. Então, meus irmãos, no plano espiritual, não para de trabalhar. O passe continua. Então, como aqui está, eu vou ler aqui porque foi o que foi me dando. Qual a importância do passe? Nós temos 700 de força. Normalmente o básico. Vamos ver, eu me enrolo, viu, gente? Não me preocupe. Eu estudei tanto que eu esqueço. Vamos lá. Coronário, frontal, laríngeo, coração esquerdo, cardíaco, né? Mas ele está aqui no meio. Aí vem plexo solar, gástrico, esplênico, ginésico. E tem mais um que quase ninguém fala. Eu vou falar mais de dois, que é o básico que fica aqui entre o ânus e, os órgãos sexuais, a genitália da gente. E tem um aqui nas costas, que é o chamado humeral. Então, a gente tem mais de 700, né? Tem mais, muito mais. Então, cada centro ele tem uma importância fundamental nas nossas vidas. E, muitas vezes, o que é que acontece? Dependendo do meu estado mental, eu vou afetar diretamente aquele centro. Por exemplo, eu sou um indivíduo ansioso. Sou um indivíduo que vive, vamos dizer assim, a todo vapor. Agoniado, vamos dizer assim, como a gente fala aqui no norte. Agoniado. Qual é o centro que eu vou prejudicar mais? Dois, principalmente dois. Um se chama gástrico. Eita, gástrico, esse é o sofredor. Gástrico, lá vai o nome, gastrite, esofagite. Todas essas ites que você possa imaginar que tem relacionamento com essa área da gente, do estômago, do fígado, do intestino, esse centro leva a bombada. Ele só vive doente. E o outro centro que apanha também muito pela ansiedade, pela tristeza, pela depressão, é o cardíaco. Esse cardíaco, ele também dispara, o coração fica pipocando, ansiedade, arritmia, problema cardíaco, pressão alta, tudo relacionado a esse centro. E você, muitas vezes, é um dos grandes causadores do problema. Você é um dos grandes causadores de fazer com que esse centro trabalhe errado. Porque o centro funciona como isso aqui, ó. O ventilador. Vocês estão vendo as hélices do ventilador? O centro de força tem suas hélices, que trabalha também no sentido horário. Então, o que é que acontece? Essas hélicezinhas, ela capta a energia que vai para o nosso perispírito, que vai para o nosso corpo físico. Essas hélicezinhas, esse centro de força, recebe essa energia e aí é quando você está em equilíbrio. Quando está tudo funcionando. O que é que acontece muitas vezes? Você bombardeia tanto esse centro de força, pessimismo, ansiedade, com aborrecimentos que muitas vezes não precisava ter, esse centro simplesmente para de funcionar. Espera aí, Antônio, para. Ou ele fica funcionando bem devagarzinho. Vamos falar do ventilador. Eu gostei do ventilador. O centro de força, vamos dizer que esse ventilador estivesse muito sujo, muito empoeirado, e a poeira fosse entrando no motor dele. O que acontece? Vocês que têm ventilador em casa já viram. Ele fica rodando bem devagarzinho e fazendo barulho. Por que acontece isso? Porque o motor está colocando uma força maior para fazer ele se rodar.
Então, há um desgaste maior de energia e um desgaste no eixo dele, onde vai haver o rompimento e ele vai parar. Pois bem, o que é que acontece no nosso centro de força? Ele vai precisar de mais energia para rodar, né? E ele vai puxar de onde? Dos outros centros de força. Ele vai sair puxando do centro do frontal, do laríngeo, do, do genésico. Isso causa o quê? Um desequilíbrio. Porque um está consumindo mais do que o outro, e um vai doar mais para o outro, e vai ficar aquela loucura. E todos os centros vão ficar em desalinhamento. Isso é um grande problema, sabe? Porque a gente vê isso lá no centro, quando a gente trabalha com as pessoas, a gente observa muito isso. O que a gente faz para limpar o ventilador? Aqui a gente monta a hélice, né? Tira a hélice, leva lá fora, lava, chega lá no eixo, bota um óleozinho de máquina não, viu, gente? Bota óleo de motor de carro, que é o melhor. O óleozinho de motor de carro, ele fica levezinho. Você monta o ventilador, chega a sair aquele vento, o barulho é outro. Como é que limpa centro de força, gente? Como é que limpa os chakras? De forma muito simples. Quando o médio passista, aí vai o passista, ele vai numa casa espírita todo desequilibrado, todo agoniado, todo perturbado. E aí a gente não está nem falando nos processos obsessivos. Eu estou falando só no desalinhamento energético que você mesmo causa. Você mesmo causa o desalinhamento. E o que acontece então? Você vai no centro espírita. A importância do passe. Aí o passista vai lá e passa a mão. Porque o passe é justamente o gesto de passar a mão. E ele vai passando a mão sobre você, não é tocando em você, não toca, viu, gente? Não pega, não agarra. Ele só faz passar a mão sobre a pessoa. E aí, de acordo com o movimento, ele vai executando o movimento e, vamos dizer assim, distribuindo os fluidos, parte energética, a energia do seu corpo, de uma forma uniforme. É o que a gente chama de alinhamento energético. Alinhando os 600, limpando, vamos dizer assim, de uma forma meio vulgar, para a gente entender didaticamente, os centros de força, as hélices do nosso centro de força, para que ele possa fluir naturalmente. Aí os centros começam a funcionar. Por isso que muita gente, quando termina o passe, tem um determinado mal-estar. Tem gente que sai bebinho, tontinho, tocando nas paredes. Por quê? Quando eu tomei o passe eu fiquei pior. Não, você não ficou pior. Foi retirado de você o excesso energético que existia e que você estava trabalhando de forma errada. E você sentia como se você estivesse carregando. Imagina se você estivesse carregando um balaio daquele de feira, na cabeça, uns 10 quilos. Estava ali você naquele balaio, todo dia você naquele balaio. De repente você vai, toma o passe, é como se alguém pegasse o balaio, tirasse pelo menos 5 quilos. Quando você pega o balaio, está mais leve, né? É esse efeito que dá. Muita gente fica assim. Por quê? Porque quando faz essa retirada energética, quando faz essa, vamos dizer, essa limpeza fluídica, o perispírito já começa a trabalhar de outra forma. Os próprios órgãos que estão ligados a cada um vai trabalhar diferente. E aí acontece o quê? A pessoa sente uma melhora. Na hora ele sai todo, daqui a pouco ele está bonzinho. E dorme bem. Vive de outra forma. E é milagroso assim, Antônio? Não, não é milagroso. Não estou falando de milagre aqui, não. Estou dizendo a sua eficácia, o que ele traz benefício. Mas eu vou para casa, na hora eu fiquei bom. Beleza, bonzinho. Aí cheguei em casa, depois do centro. Aí quando cheguei, e minha mulher faz algum comentário, eu estouro. Aí começa a falar, reclamar, e tal. Volta tudo de novo. Porque o problema
Sou eu que tenho que mudar. Então, meus amigos, meus irmãos, a gente que está trabalhando dentro de uma casa espírita, a gente que vai a uma casa espírita, a necessidade que a gente fala da transformação, da reforma íntima, é importante, porque é essa transformação que vai fazer você ter uma qualidade de vida melhor e energeticamente. Então, vamos lá. Então, eu, nessa tomada de passe, vou e fico mais tranquilo. Começar a fazer a transformação. E aí, muitas vezes, você se cura de determinadas doenças que então você ou nem sabia que existia, ou então você poderia ter no futuro e com essa transformação, com essa mudança, deixou de tê-la. Porque você mudou de hábitos. Aí eu vou entrar no outro assunto que é também o passe, mas que foi muito, como é que eu posso dizer, discriminado, que é as rezadeiras. Você lembra da rezadeira? Como levinha com aquele galinho, né, de mata? Ele dava com a espela caída. E eu achava tão interessante quando a rezadeira dizia, ele está com olhado, foi olhado de homem, foi olhado de mulher. E uma vez eu ficava pensando, como é que ela sabe isso? Como é que ela sabe isso? E outra coisa, aquele peãozinho que ela benzia, né? Aí tinha hora que ela vinha benzendo. E o peãozinho ia murchando. A mulher, não, porque ela tirou o peão ali, ele vai murchar porque ele tirou. Ah, tudo bem. Mas só que muitas vezes a gente observava o seguinte, quando ela começava, tirava o peão estava inteirinho. Quando ela começava lá no movimento, o peão ia murchando. Ela muitas vezes tinha que pegar outro peão, porque aquele não prestava mais. E vamos entender isso aí. O que era aquilo? Aquilo ali, o olhar de criança, né? Coitado da criança, a criança que sofre, né? Ali as pessoas mesmo, tem gente que tem inveja da outra, sabe disso. Mas tem pessoas que não sabem nem que tem essa energia, faz nem por maldade. E eu me lembro bem uma vez, já com duas crianças aconteceu comigo. Meu sobrinho, ele pequenininho, uns 3 anos, e a mãe tinha levado ele lá para o hospital. E uma característica bem interessante do olhado é a desidratação. A criança desidrata, começa a vomitar, desidrata. E chega lá no médico, ele vai, está desidratado, ele vai, bota soro, dá, né, o soro caseiro, então dá um soro glicosado, a criança volta, não sei, me perdoe, eu não sou médico, não tenho conhecimento nessa área, eu sei que ele faz o tratamento lá e a criança volta, porque está desidratada realmente. Mas se ela volta, e como eu vi acontecer, ela voltava no médico, pouco tempo depois ela estava doente de novo, e a mãe estava levando meu sobrinho de novo ao médico. E já tinha levado umas 3 vezes na semana. E quando eu olhei para o menino, e é interessante, quem percebe, a criança, quando está com olhado, ela tem o olhar dela fica aquele olhar de peixe morto. Sabe aqueles peixes? Peixe que dá no mercado ali, aquele peixe. Ele olha para o outro, aquele meio sem vida. É uma das características da criança. Fora aquela apatia, que não quer brincar, não quer comer, é uma das características. Mas também toda infecçãozinha hoje, tudo é infecção hoje, né? Então, caracteriza uma infecção e aí faz o tratamento. E aí eu detectei que era olhado. Eu peguei a criança. E a gente trabalha um passo chamado dispersivo, que é justamente, vamos dizer assim, para a gente entender didaticamente, a retirada do excesso de fluido que foi gerado. Porque o que acontece com o olhado? É uma descarga energética muito grande numa pessoa. A pessoa recebe aquela quantidade de energia. E como a criança tem uns centros de força pequenininho ainda, estão em desenvolvimento, os centros são pequenos, o que sofre mais, o que pega todo o impacto é o gástrico. Por isso que ela vomita, por isso que ela desidrata.
Então, esse aqui é o centro que sofre mais. Ele que recebe a pancada e ele reage logo. Então, eu apliquei passe, dispersivo no menino. A volta, a gente estava lá na granja, peguei o menino, dei uma volta pelo meio do mato, rezando, orando. E qualquer mãe pode fazer isso. Qualquer pai pode fazer isso. Lá, no dispersivo, a criança foi. Quando voltou, o menino estava correndo. A mãe se assustou, ficou espantada. Oxê, esse menino já ficou bom. Ele estava com um olhado, minha irmã. Hoje a gente procura rezadeira, né? Está tão difícil encontrar as bichinhas, por tão discriminada pelas religiões e tudo mais, pelas pessoas mesmo. Mas fizeram um trabalho belíssimo. E ainda fazem, né? Muitas que ainda continuam com a tradição, que veio dos índios, viu, gente? Veio dos índios aqui do Brasil, talvez aqui do Nordeste. E que ajudam muita gente. Então, meus irmãos, eu não sei se já deu tempo da gente. Eu não sei se estou no tempo, se faltou muito tempo, não marquei aqui, eu já vi que estou. Já falei uns 15 minutos, acho que já falei uns 20 minutos aí com vocês. E eu queria agora desejar a todos uma boa quarentena. Esperamos que agora no mês de maio, né? Não sei se vai ser possível, nós podemos reabrir a nossa casa, não sei. Estou aqui falando, mas não sei. Mas espero, né? A gente poder encontrar todos vocês lá, para a gente poder não se abraçar, viu, gente? Pelo menos olhar para um outro e dar um adeus, né? Que abraço, por enquanto, não, né? Mas a saudade é grande de todos vocês. Eu espero ter dado a minha contribuição, né? É diferente falar aqui, viu, gente? Poxa, é diferente demais. Eu estou aqui no meu quarto. É diferente demais. Lá no Selec é outra história. Não que eu não esteja com a equipe espiritual, não que os espíritos não estão amigos, não estão aqui me ajudando. Mas a psicosfera é outra coisa, né? A saudade também. Eu vesti a camisa do Selec, viu, gente? Sou selequiano mesmo. Vesti a camisinha para poder falar com vocês, para a gente estar em casa de novo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? A importância do passe. Pessoal do passe, olha, estamos juntos, viu? Plano espiritual, estamos trabalhando, continuando, aplicando passe no pessoal. Muita gente que está chegando do outro lado. Olha, tem muitos espíritos encarnando. Quem lembra de André Luiz, lá no começo do livro, quando ele fala da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas estavam chegando. Não sei se foi a segunda ou foi a primeira, viu, gente? 39, eu acho que foi a primeira guerra, né? A segunda ele estava já desencarnado. Não, na segunda, ele já tinha desencarnado na primeira. Ele desencarnou logo no começo do século. E foi em 39, nosso lar, se não falha a memória. E ele demonstra lá o pessoal recebendo os espíritos, né? Que estão desencarnando. Muita gente está desencarnando, gente, né? A gente sabe disso. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Principalmente mais no mundo, né? E claro que todas as equipes estão sendo reivindicadas ao trabalho. Então, eu vou fazer uma recomendação aqui aos médiuns, a vocês todos vocês. Na hora de dormir, antes de dormir, faça uma prece. Peça para ser conduzido para o trabalho, peça para ser levado com os dirigentes espirituais para um trabalho, para que vocês possam continuar o trabalho. Mas então não é necessário pedir, é importante. Porque Jesus é que disse, pede e obtereis. Bate e abre-se-vos-á. Acho tão bonito esse abre-se-vos-á. E abrirá a porta. Então, vamos pedir, né? Ser trabalhador, vocês que estão aí, frequentadores, vocês simpatizando da doutrina espírita, vamos orar e vamos pedir para participar desse trabalho de ajuda, para ajudar os que estão partindo. Ok? Então, vamos encerrar o nosso trabalho, vamos fazer uma prece, vamos pedir a Jesus que nos auxilie nesse momento de grande dor, mas que a dor é um remédio, lembrei, que Deus envia aos seus eleitos. É um remédio.
A humanidade estava precisando. Não sei se vocês ouviram de Divaldo falar, agora há pouco tempo, e eu vi numa revista, se não me engano, foi uma revista aí não me lembro qual foi, dessas aí, que já dava indícios da Terceira Guerra Mundial. A China com os Estados Unidos, com a União Soviética. Esses três aí estavam se engalfinhando por besteira, por besteira. E Jesus, de novo, interviu, né? Evitando essa terceira guerra. Então, ele preferiu que houvesse essa pandemia, que muita gente vai desencarnar, claro, mas ninguém vai ficar com raiva de ninguém. Ninguém vai ficar com, foi fulano, foi ciclano. Ainda estão culpando, né, aí, a China. Mas Jesus fez dessa forma porque ele achou necessário que a humanidade se acalmasse. Todo mundo em casa se acalmando, refletindo, pensando. Quem tem carro bonito não pode andar. Quem tem casa de praia, casa não sei aonde, não pode ir. Quem tem dinheiro não pode viajar. Não tem shopping para gastar. Veja que eles são. As praias estão mais limpas. O ar está menos poluído. É uma coisa engraçada, né? Então, meus irmãos, vamos acreditar que o Mestre Jesus não faz nada por acaso. É a transição, meus irmãos, a grande transição chegando. E vamos passar por ela com naturalidade. Outras vão vir, mas vamos passar com naturalidade. Vamos fazer a prece? Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muita paz para todos. Um abraço a todos vocês. Muita paz.